Você tem medo da morte? Neste programa de hoje, eu quero conversar com os amigos e amigas a respeito deste tema. O meu cumprimento a todos que estão conosco, em nosso trabalho, e vamos então falar um pouco sobre esse tema, a morte. Na doutrina espírita, nós observamos que os ensinamentos são tão simples que, devido à sua simplicidade, muitas vezes são desacreditados. Muitas pessoas acreditam que a morte é o fim de tudo. O corpo é um mecanismo físico feito de carne, osso, nervo, lógico, com elementos minerais, e água, que vai um dia morrer, parar de funcionar, e para muita gente é o fim de tudo. Infelizmente, nós não podemos enfiar goela abaixo ou na cabeça das pessoas aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos por informação correta, escorreita e válida para nos clarear este problema. Então, o que a gente pode fazer é fazer as nossas preces por aquela alma que se foi, sem informação nenhuma a respeito do que ocorre no momento de nossa morte para com o espírito, e pedir a Deus que a proteja. Mas como ainda muita gente está por aqui, nós somos cerca de 8, talvez um pouco mais ou um pouco menos, bilhões de seres humanos encarnados, então muita gente por aí pode aproveitar a informação que nós passamos aqui e levar, para o berço do túmulo quando desencarnar, e aí ter aí uma apreciação melhor dos fatos. A pessoa que desencarna em plena ignorância, geralmente ela é pega de surpresa. Ela se encontra em um mundo diferente, com um corpo mais leve, muitas vezes, se for uma pessoa boa, e ela não vai entender muito bem o que está acontecendo com ela. Muitas pessoas passam por problemas de muito difícil resolução, porque elas se revoltam, elas se acreditam vivas aqui no nosso mundo. E aí elas querem se manifestar, elas conversam, atravessam paredes sem entender, conversam com as pessoas sem serem respondidas, elas são questionadas interiormente, pelo próprio pensamento, o que está acontecendo, onde é que eu estou. Isso é uma perturbação ruim e difícil, como eu disse, de ser solucionada, porque a pessoa traz em seu arcabouço psicológico a ideia de que vai morrer e vai encontrar o nada. Outros acreditam que vai morrer e que vão morrer, e vão dormir. Então isso fica difícil para o plano espiritual, a espiritualidade tentar trabalhar essas pessoas para que elas entrem numa nova realidade, numa nova experiência. Uma experiência onde a vida ela é completamente diferente. A pessoa vai vivenciar o que ela sente, o que ela pensa com muito mais intensidade. O corpo nosso, esse corpo físico aqui, ele funciona como se fosse um amortecedor para os pensamentos do espírito. O pensamento do espírito vai e volta, e ele estando preso no corpo, ele se sente mais senhor de si. No plano espiritual, não, o espírito fica maluco, ele fica indo e voltando, e ele fica com a mente totalmente perturbada, porque não tem mais o corpo físico que vai fazer esse trabalho de amortecimento de seus pensamentos. Então ele vai sentir assim uma certa loucura, um certo sentimento de desespero. E outra coisa também em relação à questão da morte, é que as pessoas, por acreditarem que morreu e depois vão encontrar o nada, elas têm medo da morte. Elas não acreditam que vai acontecer nada depois, e aí elas sentem um medo terrível da morte. A gente pode observar esse medo das pessoas da morte nesse acontecimento que ainda está acometendo a nossa sociedade, que foi essa pandemia, onde as pessoas enlouqueceram.
Muitas se trancaram em casa e não falavam com ninguém, com medo de morrer. Eu vi os espíritos também ficando completamente desnorteados em relação a isso. Lógico que nós não queremos contaminar o nosso corpo e morrer antes do tempo. Mas se já é o tempo, né, o que a gente pode fazer? E outra coisa, se a gente entende a questão da morte, se nós falamos sobre isso o tempo todo, se nós estudamos a questão, se nós conhecemos o teor de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, se nós conhecemos as obras espíritas de Kardec, as obras de Chico Xavier, as obras de outros trabalhadores, de espíritos que trabalham através desses médiuns, por que é que nós temos tanto medo da morte? Porque muitas vezes o conhecimento ele fica na superfície. Nós não introjetamos o sentimento daquele saber. A gente sabe, mas desconfia. A gente sabe, mas não acredita. A gente sabe, mas não tem fé que aquilo realmente é real. Então, a pessoa, né, o espírita, está ali com medo de ser acometida ali pela doença. Estou falando do espírita. A gente coloca que diz que sabe dos outros que não têm conhecimento, né? E aí ele fica pensando, mas será que é verdade mesmo? Será que se eu desencarnar vai acontecer mesmo de eu continuar vivendo? Então essa dúvida, essa descrença, esse saber não incorporado ao espírito faz com que as pessoas sentam então esse terror que nós vimos acontecer aí. E aquelas pessoas que não têm o conhecimento espírita, elas vão ter uma certa dificuldade a mais nesse sentido também. Mas eu conheço também pessoas que são religiosas, que têm a sua fé, que não têm medo da morte. Porque elas, de certa forma, acreditam em Deus de uma forma tão forte, acreditam em Jesus, no caso dos cristãos, de uma forma tão forte, que para elas nada interessa, nada importa, elas se entregam neste momento. E essas pessoas são mais fáceis de lidar com elas no plano espiritual. Porque elas se entregando, né, aos braços da morte, no caso, se entregando a Jesus, no pensamento, na fé delas, elas vão entrar em um círculo de sintonia mais fácil da espiritualidade maior poder acolher. E assim ajudar essas pessoas, principalmente os mais humildes. Quanto mais é humilde a pessoa e quanto mais fé a pessoa tem em Deus, mais fácil é para ela chegar no plano espiritual e ter uma experiência nova. Quanto mais egoísta a pessoa, quanto mais descrente, quanto mais orgulhosa, mais dificuldade ela terá ao ingressar no plano espiritual para ser socorrida, para ser amparada pelos benfeitores maiores. Então quem tem medo da morte, geralmente são aquelas pessoas que não sabem o que vai acontecer com ela no outro plano, aquelas pessoas que sabem o que pode acontecer com elas no outro plano, mas o seu comportamento aqui lhe diz que ele não vai ser muito bem tratado quando chegar lá do outro lado. Também aquelas pessoas que têm o conhecimento espiritual, mas têm uma certa descrença, não acreditam de verdade. E aquelas pessoas que não têm fé nenhuma, que não acreditam em nada, que vão chegar lá e vão sofrer um pouco. Mas digamos que a pessoa não acredita em nada, que ela seja uma pessoa, um ateu ou uma ateia, né? Mas ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz tudo pelo próximo, que faz tudo para ajudar o outro, que faz tudo para ajudar ela mesma, procura se instruir, procura ler, embora não acredite que vai existir uma vida depois desta vida. De qualquer forma, pela intuição, essa pessoa acredita que vai prosseguir vivendo. Porque senão ela não teria esse ímpeto de ajudar, esse ímpeto de fazer o bem, essa vontade de colaborar com o outro, com o mundo, com ela mesma, com tudo. Então essa pessoa, embora aparentemente, embora ela diga que não acredita em Deus, ela está perpetuando a ideia de fé, a ideia de que a vida vai continuar, porque ela coloca tudo nesta vida. E às vezes ela diz, não, eu vou fazer o máximo porque em morrendo eu não vou estar mais aqui, não vou estar mais em lugar nenhum, mas eu deixei alguma coisa boa aqui.
não é só isso, a pessoa tem uma intuição interna dentro dela, interna, né? Dentro dela é redundância, dentro dela, dentro do espírito, e ela vai então externar isso através de uma prática de caridade, uma prática de benfeitorias para aquelas pessoas que a rodeiam, ou para o mundo, ou no trabalho que envolva a sociedade. Então, gente, a morte, apesar de ser uma certeza, dentro de nós, muitas vezes ela é uma incerteza, porque nós não acreditamos que vamos ter uma outra vida, mas ficamos sempre naquela dúvida, né, do que nós podemos fazer em relação a ela. E aqueles que acreditam que vai ter uma outra vida, né, fica naquela dúvida se a sua fé realmente está clareando essas informações que ela está tendo, se ela realmente tem força para passar por isso. Bom, agora vindo à questão da explicação, que nós podemos passar para aqueles que ainda não sabem ou que não leram, tem muitos vídeos por aí falando do assunto, mas é sempre bom a gente repetir que a morte nada mais é do que uma passagem. O espírito atravessa, né, desta faixa de vibração encaixada em um corpo físico, ela vai desencaixar, né, ela vai sair, ela vai desenfechar desse corpo físico, que cada célula nossa, gente, tem uma célula correspondente no plano espiritual. Então, por célula, né, molécula a molécula, nós vamos nos desligando desse corpo físico. Quando acontece o desligamento total, o corpo físico fica inerte, ele falece, né, e o espírito leva todo o conhecimento que adquiriu aqui com ele. E aí ele vai estar vibrando energeticamente dentro de um corpo espiritual, mas esse corpo ele é material também. Ele aliás, os espíritos dizem semimaterial, porque é uma dimensão também de uma matéria, vamos dizer assim, talvez semelhante à nossa, mas é uma vibração diferente, e ali ele vai ter a sua experiência nova, no novo ambiente, com aqueles seres que ali já estão, ou esperando, muitos que desencarnaram antes, muitos que estavam já no plano espiritual, e muitos amigos e amigas e espíritos, companheiros de outras vivências. Então essa passagem, como ela é complicada e ela é diferente para cada um de nós, nunca é demais a gente dizer que, embora seja a morte, nós precisamos manter a tranquilidade na hora que ela chegar. Não vai ser fácil, porque o organismo ele tem os seus problemas, né? Nós temos os reflexos de tudo que acontece nele, mas é uma certeza que nós vamos chegar nesse momento um dia. Então, é até um paradoxo eu dizer para ter tranquilidade na hora que vamos morrer, né? Porque a pessoa que vai morrer, ela está desesperada, porque ela não tem, às vezes, a fé, às vezes ela não acredita, às vezes ela não tem certeza, mas aprendendo, gente, lendo a respeito, conversando, trocando ideias, quem sabe a gente alicerça aí um tijolinho de cada vez e o nosso espírito fica mais forte para enfrentar esse momento. Mesmo porque aqueles que ficam também vão enfrentar um sofrimento grande, porque as pessoas que ficam aqui, elas vão ter dificuldade de viver, né, na ausência do outro que ela ama. E é uma ausência física, mas como as pessoas estão notadamente ligadas a tudo aquilo que é muito físico, elas ficam imaginando que aquele que morreu virou uma fumaça, uma energia assim sem nenhuma substância, o que não ocorre, gente. É completamente diferente. Bom, e finalmente eu queria falar a respeito das experiências de quase morte, né? Que muitas vezes as pessoas têm um momento em que o corpo praticamente ele paralisa, ele para de funcionar, aquela lâmpadazinha, aquela luzinha lá daqueles sensores na medicina, né, que fica fazendo assim, ó, ele faz assim, ó, uma vez, né, a pessoa fica alguns segundos ali, depois ela volta, né, a funcionar, a pessoa volta à vida. Então muitas dessas pessoas trazem informações do que ocorreu na questão de alma, na questão do espírito, e essas informações são surpreendentes. Elas trazem informações nítidas do que ocorreu ali no hospital, as pessoas que estavam ali e o encontro delas em um novo plano com outros seres espirituais. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo.
Alô, pessoal? Que Deus abençoe, ilumine vocês. Obrigado, gente.